Boa noite a todos que já estão entrando, nos acompanhando aqui nessa live ao vivo. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Boa Bem-vindo. noite, Padre. Salve Maria, sua bênção. Salve Maria, Deus abençoe, filho. Muito bem, É, pessoal. Olha, o pessoal está entrando, que bom. Podem chegando. Isso. Então, hoje nós vamos fazer aqui no Centro Dom Bruno. Sou o Padre Felipe, para quem não me conhece, sou diretor espiritual do centro. E nós estamos começando essas formações via live no Instagram. Na semana passada já tivemos a primeira, hoje a segunda. É uma alegria muito grande poder receber esse nosso convidado aqui, né, que com muito carinho se dispôs a fazer essa live conosco hoje, certo? Vamos esperar só o pessoal entrar, amém, eles Padre. estão chegando, Eu daqui que a pouquinho a agradeço, gente já começa. eu que agradeço o convite. É uma alegria muito grande estar aqui para falar de um tema assim tão bom, né, tão importante como esse livro do cardeal Robert Sarah e do Bento XVI. Vamos esperar o pessoal Muito bem, entrando. isso. Que bom. Na verdade, é um tema bastante pertinente, porque além de ser muito atual, é um livro que está agora aí nas livrarias, né? Então é Sim, uma recomendação de leitura, além do mais, muito boa. Uma recomendação de leitura. O pessoal que tem com bastante tempo agora, esse tempo de quarentena, né? Já tem o que agora vale a fazer. pena. Agora vale a pena. É isso aí. Essa é a obra, só para o pessoal se localizar, né? Do profundo do nosso Isso. coração. É, o Muito senhor bem. falou que a gente ia iniciar com oração. Vamos iniciar. Acho que já está na hora. Daqui a pouco, quem não chegou também vai chegando e vai acompanhando, tá bem? Então façamos uma oração para que possamos, de fato, receber as luzes do Espírito Santo para esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos que ilumine a nossa inteligência para que possamos aprender tudo aquilo que queres hoje nos falar. Pedimos, por intermédio dos nossos anjos da guarda, a tua luz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. O Senhor nos Amém. abençoe e conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, agora sim, oficialmente, Agora quem sim. não conhece, esse que está conosco aqui é o Alessandro Ramos. Ele é um dos fundadores do apostolado Cristo e Livros, que, aliás, quem não conhece tem que conhecer, porque é um Muito obrigado. apostolado muito bacana, um apostolado muito bom. Lá no YouTube, também aqui no Instagram, não sei se tem outras redes também, o apostolado Cristo e Livros vai fazendo alguns comentários sobre vários livros católicos, diários de leitura, indicações de livros. Então, assim, para quem está querendo conhecer de fato a sua fé, eu diria que é um canal indispensável, viu? Poder acompanhar, o Alessandro já dá boas dicas, outras pessoas do Cristo Livros também, vão dando boas dicas de como fazer as leituras, de como se guiar, se orientar. Isso é muito bom. Parabéns pelo apostolado de vocês, que dê sempre muito certo e cada vez melhor, viu? Alessandro, seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado pela caridade, Padre. Essas palavras assim mostram que nós estamos no caminho certo, né? Então, sim. Muito obrigado. Isso, e É, O Alessandro também é acadêmico de medicina, viu? Então, assim, nós estamos falando aí com quase médico já, tá bem? Então, ele vai ser médico dos corpos, mas já está fazendo parte de médico das almas também. E ele é lá do Espírito Santo, né? Nós sendo Dom Bruno aqui do Rio Grande do Sul, nos ligando lá com o Espírito Santo agora, isso quer dizer que essa quarentena está nos aproximando mais ainda, não é? aí. Muito bem, pessoal. Então, assim, esse livro que o Alessandro vai nos falar hoje, ele não veio sem polêmicas. Por quê? O que aconteceu na história da igreja muito recentemente? Do dia 6 ao dia 27 de outubro do ano passado, aconteceu o Sínodo para a Amazônia. Lá no Vaticano, tenho certeza que todos acompanharam de alguma forma ou outra. E entre as muitas discussões que estavam nesse sínodo, uma delas era sobre o sacerdócio, sobre o celibato sacerdotal, a tal ponto que, no documento final, aqueles que participaram do sínodo proporam que pudesse se ordenar homens da região amazônica, que já eram casados, que já tinham família constituída, como sacerdotes, para que se evitasse que o povo amazônico ficasse sem, sobretudo, os sacramentos, certo? Foi no número 111
do documento final do sínodo esse pedido. E no meio disso, quando acabou esse documento do sínodo, quando foi lançado, se esperava a exortação do Papa Francisco sobre esse tema e que ele se posicionasse como a igreja lidaria com isso. Nesse meio tempo, o cardeal Sara, junto com o Papa Emérito Bento XVI, lançaram um livro que fala justamente sobre isso, sobre o celibato sacerdotal. E aí, quando surgiu isso, essa confusão, vamos dizer assim, né? O pessoal começou a dizer, olha, o Papa Bento nem escreveu junto, escreveu, o cardeal Sara mostrou as cartas, que os dois tinham conversado, tinham escrito de fato juntos, uma parte é do cardeal, outra parte é do Papa, ficou aquela confusão. O Papa Bento pediu para amenizar um pouco a bagunça, para que tirasse o nome dele como um dos autores e colocasse lá com contribuições de Bento XVI. Então, dia 15 de janeiro foi lançado esse livro, a primeira versão em francês, e hoje já tem várias línguas aí publicados, né? Então foi em janeiro. Em fevereiro, o Papa Francisco fez a sua exortação, dia 2 de fevereiro, chamada Querida Amazônia, na qual ele não libera os sacerdotes viri probate, como se chamam, né? Isso. E aí ficou aquela coisa, será que a posição de Bento influenciou ou não? Será que teve peso? Será que... Pois é, Alessandro. Fala pra gente o que foi que aconteceu, o que tem nesse livro. É interessante que o próprio cardeal Sara, em umas partes aqui dessa obra, ele faz um apelo ao Papa Francisco para que o Papa Francisco não aceitasse essa proposta, né? Então o cardeal Sara, em várias partes do livro, ele é bem duro com esses teólogos que queriam que fossem ordenados padres casados, né? Ele é bem duro, inclusive. Diz que a Amazônia não precisa de padres de segunda categoria, ele usa esse termo, literal. Isso é uma declaração bem forte com o cardeal e tudo mais. Eu não acho que o Bento XVI, o Papa Francisco foi coagido pelos escritos do Bento XVI a proibir essa proposta, recusasse a proposta do Sínodo da Amazônia. Não acho, não. O Papa Francisco ele já tinha declarado que preferia morrer antes de mudar a disciplina do celibato, né? Então, ele já era uma postura dele. Muitos grupos e tudo mais, eles tentam mostrar o Papa Francisco como um liberal, como uma pessoa que quer modernizar a igreja e tudo mais. Eu não acho que o Papa Francisco ele é nessa linha, não. Eu acho que o Papa Francisco é uma pessoa que é fiel a Cristo. Isso eu tenho fé. Tenho fé e principalmente porque Cristo não abandonaria sua barca, né? O evangelho que o próprio Papa Francisco lembrou nessa bênção que ele deu, ele lembrou que Cristo está na barca. Então a gente tem que ter essa visão. Que Cristo está na barca, Cristo está guiando a igreja. É claro, sempre vão existir grupos que querem mudar as disciplinas da igreja, querem corromper a igreja desde dentro. O senhor sabe, né, padre, que ao longo da história da igreja, muitos grupos tentaram, muitas pessoas... O demônio se irrita muito com a igreja, né? Tanto por fora, ele tenta atacar por fora, matou os santos, martirizou os santos, mas nada disso fez com que a igreja fraquejasse nessa sua fidelidade. Então, eu acho que é essa fé que a gente tem que ter, né? Bom, enfim. Então surgiu nessa polêmica o livro, né, padre? Surgiu nessa polêmica de prova ou não aprova o celibato, mas, como eu disse, eu não acho que tenha coagido o Papa Francisco a recusar, não. Inclusive, eu não sei se isso é oficial, mas parece que o Papa Francisco, quando saiu o documento, nesse caso do celibato, ele entregou nas mãos do próprio cardeal Sara. Teve isso, ou seja, ele confia no cardeal Sara, ele sabe que é um filho. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que o cardeal Sara está em profunda unidade com o Papa Francisco. Isso é muito importante. Ele mesmo diz, olha, isso aqui não é um texto que eu estou escrevendo em forma de rebeldia ao Papa, porque muita gente pode pensar dessa forma, não é uma rebeldia minha ao Papa. Eu estou em unidade com ele, só que eu não posso me calar. E o Bento diz também, nós não podemos nos calar diante disso. Porque é algo muito sério, muito sério. Olha, se a gente mexe no celibato, se a gente mexe no sacerdócio, padre, a gente está mexendo na estrutura da igreja. É onde vem tudo, os sacramentos, vem de Cristo, mas através dos padres, né? Ou seja, a gente mexe na estrutura central. Então, eles não podiam se calar. Mas, enfim, a gente pode entrar, acho que
no conteúdo do livro, o livro foi escrito pelo Bento XVI e pelo Cardeal Sara. Essa polêmica que teve também, que o Bento XVI foi só um colaborador, até que na minha edição mostra, com colaboração de Bento XVI. Bom, se pode-se dizer colaboração de uma pessoa que escreveu 40% no mínimo do livro, tudo bem, a gente aceita, mas... Que boa colaboração, hein? É uma ótima, uma baita colaboração, né? Mas a gente entende por que ele fez isso, né? E a gente entende por que o Cardeal Sara também ele aceitou tudo isso, porque, padre, não sei se o senhor já leu alguém aqui já leu algum outro livro do Cardeal. Ele é um homem de profunda espiritualidade. Eu tenho aqui 2 livros dele, é um homem de profunda espiritualidade. Ele sabe que a igreja não vive de polêmicas, ele sabe que a igreja não vive de confusões, de picuinhas, de fofoquinha. Então ele sabe que a igreja é algo muito sério, que é o corpo místico de Cristo e que a gente não tem que ficar se importando com o que a mídia ou seja lá o que for fale dela. Mas enfim, o Bento XVI, na sua parte, ele vai, como sempre, nas raízes do problema, né? Ele diz, no início, olha, no fundamento da situação grave na qual hoje o sacerdócio se encontra, há um defeito metodológico na recepção da Escritura como palavra de Deus. E ele diz que esse defeito é o seguinte, é um abandono da interpretação cristológica do Antigo Testamento. O que é isso? Ele diz que alguns teólogos, eles tentavam mostrar como se Cristo estivesse em oposição ao Antigo Testamento, como se Cristo viesse fizesse uma interpretação de uma ruptura do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento mostrasse uma esfera que deve ser abandonada completamente. Mas nós sabemos, e o Papa Bento XVI ele já tinha ensinado isso na sua encíclica Verbo Domini, eu acho que é essa encíclica, que a interpretação correta não é que Jesus veio abolir o Antigo Testamento, né? Mas que Jesus veio, como o Papa Bento XVI diz, ele veio trazer um cumprimento na superação. Ou seja, se nós temos o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento com Cristo, e nessa interpretação cristológica que o Bento XVI fala que nós devemos ter do Antigo Testamento, com Cristo o Antigo Testamento ele é cumprido e elevado à sua dignidade máxima. Ou seja, o que esses teólogos falavam? Os teólogos falavam que o sacerdócio do Antigo Testamento é um sacerdócio que é ultrapassado. O Novo Testamento não existe esse negócio de sacerdócio no Novo Testamento. Existe o intérprete da palavra de Deus, existe a pessoa que lê e medita a palavra de Deus, mas um sacerdote ordenado, não. Isso aí não existe. Dizem esses teólogos, né, que o Bento XVI critica. E o Bento XVI até fala que ele foi tentado já a fazer essa interpretação. Isso que é interessante. Mas ele diz, olha, como assim? A gente tem que lembrar que a palavra de Deus é o próprio Cristo que se encarnou. Então, meditar a palavra, na meditação da palavra, existe o fundamento eucarístico, porque a palavra é o corpo de Cristo, é Cristo encarnado. Não é isso? Mas, enfim. Ou seja, não existe essa questão, essa ruptura. Esses teólogos tentam fazer dessa forma, o Antigo Testamento existia um sacerdócio, mas isso é algo ultrapassado, isso é algo que não é para nós mais. Como se Jesus viesse instaurar uma nova ordem, e ele de fato instaura, mas uma ordem de oposição a todas as práticas do Antigo Testamento. Se esquecem esses teólogos que o Antigo Testamento e as práticas sacerdotais do Antigo Testamento foram queridos por Deus. Foi Deus que no Monte Sinai as deu para Moisés. Não foi? Foi Deus, foi Jesus que foi no templo, olha isso. Foi Jesus que foi no templo e chamou o templo de casa de meu pai. Lembra da passagem da perda do encontro de Nosso Senhor, que nós meditamos no texto? Jesus foi no templo e falava, mãe, não sabes que eu devo lidar com as coisas do meu pai? Ou seja, ele chama o templo de casa de seu pai. Então, e a gente podia citar várias outras coisas, né, padre? Mas não existe essa dimensão, eles estão realmente interpretando a Bíblia a maneira como os protestantes interpretam. Porque os protestantes, em Lutero, existe isso. Lutero, o que Lutero falava? Olha, existe um sacerdócio, mas ele confunde sacerdócio ordenado com um sacerdócio comum dos fiéis. Que o catecismo até traz, né? Todos os batizados são uma espécie de sacerdócio, mas um sacerdócio comum, não um sacerdócio ordenado. Para Lutero só existe esse tipo de sacerdócio. Por isso que qualquer pessoa pode ser um pastor de uma igreja hoje.
Aí, cada um é sacerdote no sacerdócio comum, né, Alessandro? No sentido que pode oferecer a sua própria vida a Cristo, Exatamente. né? Cada um pode fazer isso. Agora, o sacerdote ministerial oferece o próprio Cristo porque ele faz as vezes de Cristo, né? Isso mesmo. Então, não é o sacerdote que está oferecendo Jesus, mas é o próprio Jesus que está se oferecendo na pessoa do sacerdote, né? Perfeito. E aí que está o erro, né, desses teólogos. Porque eles veem, olha, o sacerdócio é algo do Antigo Testamento e tudo mais. Essa é a raiz que diz o Bento XVI, né? Eu até anotei algumas coisas, porque ele faz uma comparação do sacerdócio veterotestamentário e do neotestamentário, do Novo Testamento. E, de fato, o do Antigo Testamento era restrito a uma tribo, a tribo de Arão-Levi. E o do Novo Testamento são de pessoas comuns. Seu pai não era sacerdote. Você não vem de uma linhagem de sacerdócio, evidentemente. Nem tem mais como, né? É, exatamente, exatamente. Não existe isso. Antigamente, no Antigo Testamento era uma tribo, era hereditário, era pai para filho, enfim. Então, existe no sacerdócio de Cristo o que o Bento XVI chama de caráter laico, mas esse caráter laico não no sentido é um caráter laico no sentido de que as pessoas podem ser. Jesus chama pessoas comuns para ser seus discípulos. Ele chama Pedro, vem e me segue. Ele chama Mateus, enfim. Mas isso não quer dizer, isso não significa, porque é isso que os teólogos falam, olha, tá vendo? Jesus faz isso porque está se opondo ao sacerdócio do Antigo Testamento. Mas não, de forma alguma. Jesus faz isso, e isso de fato ocorre pela própria força da hereditariedade do sacerdócio do Antigo Testamento, que é o que Bento XVI fala, né? Mas enfim, isso não representa uma visão de Cristo anti-judaico, anticultural. Isso é um absurdo pensar dessa forma, né? Que Jesus ia ao templo oferecer sacrifícios, ele foi levado ao templo para ser purificado. Nós meditamos isso no texto, está na Sagrada Escritura. Enfim, agora, Jesus eleva o sacerdócio quando? Na última ceia e no seu sacrifício. É aí que Jesus institui o sacerdócio e o eleva. Por quê? Na última ceia e no sacrifício da cruz, ele faz a oferenda do seu corpo e do seu sangue, coisa que os sacerdotes hoje também fazem, a igreja também faz. Tem uma superação da tradição, isso aqui que eu estou falando é o que o Bento XVI fala no seu livro. Né? Há uma superação da tradição do Sinai. Como Jesus, como um novo Moisés. Jesus ali é o sacerdote e a vítima. No Antigo Testamento, como que era? O sacerdote era somente o sacerdote, ele não era a vítima. Aqui não, Jesus é o sacerdote e a vítima. Os carrascos que mataram Jesus, eles não estavam fazendo as vezes de sacerdote. Pelo contrário, eles queriam matar Jesus. Jesus mesmo diz, não são eles que me tiram a vida, mas eu que a dou. Ou seja, ele é a vítima. E ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, como lembra a carta aos Hebreus. E os futuros discípulos de Cristo, a igreja representada pelos 12, participa desse sacerdócio, instituído por Cristo. Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Os apóstolos, eles entendem muito bem isso. Eles entendem isso. Veja, é muito interessante, é muito marcante a passagem de Jesus, dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, quando Judas morre, né, e tudo mais, ele se mata. E os discípulos, os apóstolos, eles olha, nós precisamos colocar um no lugar de Judas. Ou seja, eles tinham essa percepção já de uma cadeira que era assumida por esse apóstolo, que deveria ser ocupada por outros. Se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai ter muito bem isso. Eles falam, nós então temos que colocar alguém no lugar de Judas. Demonstrando que existe uma continuidade. Que não é algo como Lutero disse, que qualquer um pode ser de qualquer forma. Não. Existe algo ordenado. Eles instituem o ministério dos 7, com Estevão, que era representado assim, hoje a gente poderia chamar de diáconos, né? Porque Sim. eles tinham a compreensão que era a função dos apóstolos, que eram as pessoas ordenadas, cuidar da oração, cuidar do sacrifício. Pois bem. E o Bento XVI ele lembra algo, que Jesus diz, olha, eu destruirei o templo em 3 dias, eu destruirei o templo e em 3 dias eu reerguerei. Jesus não fala isso. Esses teólogos falam, olha, tá vendo? Jesus, ele estava se contrapondo ao templo. Não, totalmente absurdo isso, né, padre?
O templo era o próprio corpo de Cristo. Essa nova ordem que Cristo vem instaurar. Mas uma ordem que não abole a antiga, mas a eleva e a supera. Então, isso que Bento XVI diz. Agora, o que tem a ver celibato nisso, Paulo? Essa é a pergunta. Pois é, né? O sacerdócio ficou bem claro que ele existe sacerdote ministerial, que faz vezes de Cristo, mas por que esse sacerdote tem que ser celibatário? Por que a igreja, pelo menos, indica isso para o sacerdócio? Desde hoje, mas há muito tempo já, né? Esse é o ponto. O Bento XVI ele vai construir todo um argumento que eu, enquanto eu li, eu pensava, olha, onde ele vai chegar no celibato aqui? Ele está falando sobre o sacerdócio, comparando e tudo mais, porque ele vai dizer, olha, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele tinha que manter a abstinência sexual, ele podia ser casado no Antigo Testamento. Ele podia ser casado, mas ele tinha que manter a abstinência sexual num tempo logo antes das práticas relacionadas ao mistério divino, na hora que ele ia oferecer o sacrifício e tudo mais. Ele tinha que manter essa abstinência sexual, isso era regra para os sacerdotes. Só que essas oferendas, esses sacrifícios que os sacerdotes faziam, não eram como hoje, que todo dia um padre celebra a missa, que todo domingo e tudo mais. Eram coisas esporádicas. Tinham tempos específicos para isso. O sacerdócio do Novo Testamento, que é o sacerdócio instituído por Cristo, ele está em contato íntimo e direto e permanente com o mistério divino, porque ele faz as vezes de pessoa de Cristo. Então ele celebra a missa todos os dias, ele está em contato com a Eucaristia todos os dias, todos os domingos. Então não tem como ele manter a abstinência sexual antes do culto, porque ele está em contato com o mistério divino todos os dias, sempre. Ele é um sacrifício vivo. O sacerdócio, a batina representa muito bem isso. A mortalha, né? Isso. Ele é um sacrifício vivo. O sacerdote é um sacrifício vivo. Então não dá para ele, como do Antigo Testamento, e por isso que Bento XVI ele vai dizer que Cristo eleva o sacerdócio, porque antes o sacerdote ele tinha contato esporádico com o mistério divino. Hoje, como Cristo eleva, e isso não quer dizer que Cristo vai deixar a coisa mais fácil, mas pelo contrário, né, vai exigir mais do seu povo, quanto mais conhecimento, quanto mais revelação, ele exige mais. Então, ele vai exigir que o sacerdócio esteja em contato direto com o mistério sempre, porque ele faz parte do mistério. Entendeu? Então, ele fala, ó, não dá para, de uma abstinência sexual, de um celibato funcional do Antigo Testamento, Cristo ele institui um celibato ontológico, ou seja, faz parte do ser do sacerdócio hoje, o celibato. Se mexer nisso, mexe com a própria estrutura e essência do sacerdócio. Então não dá para mexer. Em suma, é isso que o Bento XVI fala. É interessante, Alessandro, porque se o sacerdócio age em persona Christi, então o sacerdote deve ser semelhante ao Cristo, deve transparecer o Cristo e viver como ele viveu. Né? Então, não é só uma questão prática, como você disse que era no Antigo Testamento. É uma questão de configuração, né? João Paulo II fala também sobre isso na sua teologia do corpo, né? Quando ele fala que aqueles que assumem o celibato propter regnum celorum, né, por causa do reino dos céus, é justamente por isso, para antecipar aquilo que é o céu. Né? Não é simplesmente por querer agradar, de fato, Deus ou Jesus ou alguma coisa, mas é porque lá no céu não haverá casamento. Né? A Sagrada Escritura fala isso e a igreja nos confirma isso. Né? O matrimônio é até que a morte os separe. Lá no céu todos serão celibatários. Todos viverão nisso. Então, o celibato é uma forma de antecipar essa vivência já do céu aqui na Terra também, né? É interessante como, veja, isso é João Paulo II, né? Então, não dá para dizer que Bento XVI fala isso assim de repente, do nada, porque esse é um caminho que vem de sempre, né? Se nós formos pegar todos os papas, falam alguma coisa nesse sentido, né? Nessa direção do celibato não como uma coisa funcional, mas de fato união espiritual com Cristo. Porque tem relação desde São Paulo. Porque São Paulo ele fala da questão da noiva e do noivo. E ele compara a igreja com o casamento, né? O sacerdote ele antecipa tudo isso. O sacerdote ele antecipa tudo isso. Ele já se entrega totalmente a Cristo. O Bento XVI ele lembra aquelas palavras do Salmo, que o Salmo fala, olha, vou até ler aqui para a gente não se perder, para não falar nada errado. Ele fala, olha,
Ó Senhor, sois a minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi preparada para mim a melhor terra. Eu exulto de alegria em minha herança. A tribo de Arão, que eram sacerdotes, eles não tinham uma terra para si. Era a única tribo que não tinha uma tribo, a tribo de Levi, perdão. Eles não tinham uma terra para si. Todas as outras tinham. A tribo de Judá tinha pedaço de terra e tal. A de Levi não. Eles eram sacerdotes. Ou seja, porque a terra deles era o próprio Cristo, era o próprio Deus. E o sacerdote, como existe essa superação e elevação, ele tem a terra aqui, é o Cristo, é o Deus. O sacerdote, interessante, né, padre? Sempre, quando eu era pequeno, eu perguntava à minha mãe, mãe, por que o padre não pode casar? Minha mãe, ela não, perguntava, toda criança pergunta. Essa pergunta, Alessandro, é clássica. Eu perdi a conta de quantas vezes eu respondi na minha vida já. Sabe que minha mãe, ela me respondeu, e olha que minha mãe não tinha conhecimento profundo, espiritual e teológico, não, ela me respondeu algo muito sábio, porque ele é casado com Cristo, com a igreja. Olha, mas é, A verdade, ele falou a mas, verdade. mas é, porque ele é casado com Cristo e a igreja. O que nós todos seremos no céu, se Deus quiser, né? Sim, há de ser, sim, com certeza. Isso aí. O Papa Bento XVI, ele tem não sei se dizer essa facilidade, mas ele tem essa coisa de falar as coisas que são teológicas, mas de um jeito muito acessível, Sim. que é quase impossível você não entender aonde que ele quer chegar, né? Ele é muito objetivo, é muito claro, e de fato esse texto dele é magnífico, né? É perfeito. Todo mundo tem que. Eu só dei uma resumida em tudo que ele fala. Não dá pra gente falar tudo que é muito profundo, né, padre? É muito profundo Sim. mesmo. Então acho que todo mundo deveria comprar e ler esse texto do Bento XVI, do Cardeal Sara também, mas o Bento XVI, no aspecto teológico, ele é excepcional. Não se compara, né? Já é uma Aliás, reflexão. Pode, perdão. quem está nos acompanhando agora está vendo o Alessandro dando assim um gostinho do que é o apostolado Cristo em Livros, viu, pessoal? É mais ou menos isso aí. Ele deixa a gente com o gosto na boca de depois querer consumir esse livro logo, viu? Mas é muito bom isso, porque nos anima não só a buscar boas leituras, mas a conhecer e entender já mais ou menos o que nós vamos encontrar ali, né? E de fato esse apostolado é muito, muito bacana também nesse sentido. Muito obrigado, padre. Olha, e só para a gente já esclarecer algo que o Cardeal Sara vai responder, só que eu acho que é a coisa mais comum. A gente vê na internet sempre assim, a igreja, ela institui o celibato, eles falam dessa forma, obriga os padres, como se estivesse colocando um jugo pesado nos padres, um leigo falando isso, não um padre falando não. O Sim, padre, ele faz uma escolha livre, né? Olha, a igreja tem que impõe fazer. um jugo pesado sobre o padre porque a igreja vê o sexo como algo ruim. Sempre tem essa coisa, né? A igreja puritana vendo o sexo como algo ruim, como algo essa coisa meio maniqueísta, né? Maniqueu, É. desprezo ao corpo, né? Quanto, na verdade, a igreja é que tem uma teologia do corpo tão rica, né? A igreja que Exatamente. a igreja não só vê o sexo como algo muito bom dentro do casamento, como institui um sacramento para sacramento é uma coisa que eleva aquilo a dimensão divina, né? É claro que Sim, nossa sociedade ela é hipersexualizada. Nós vivemos uma sociedade, infelizmente, e eu acho que isso aqui não, os padres eles não falam, que nem o Papa Bento, nem o Cardeal Sará. Mas é uma observação minha. Eu acho que as pessoas, o celibato é uma loucura para elas. As pessoas nesse mundo maluco, eu ouvi isso na fila de confissão. Vocês acham que o padre vive o celibato mesmo? Olha, na fila de confissão. O padre não consegue, não vai conseguir. Por quê? Porque ela não consegue viver isso. Aí ela projeta a própria miséria no outro. Como eu não sim, consigo como eu não consigo ver, tudo bem ter seus problemas morais, assim, o leigo, vamos mortificar, vamos lutar contra isso, vamos tentar vencer esse pecado. Mas aí, não é porque eu não consigo que eu vou achar que o senhor não consegue, que todo mundo não consegue. sim. Não é porque um ou outro Uhum. padre gera um escândalo que eu vou achar que todos os padres são assim. Não existe Sim. isso. Mas, Só para o pessoal que está acompanhando assim, né, entender um pouquinho. Então, esse pedido do Sínodo da Amazônia, né, feito no documento final, ele trazia a intenção ele fala, naquele número 111, ele fala, né, que
entende que o celibato é um dom precioso da igreja, que deve ser valorizado, tá? Mas ressalta que lá no Concílio Vaticano II, na Presbyteriorum Ordinis, fala que o celibato não está na natureza do sacerdócio. E de fato não está. Pode existir um padre que já é casado, como existe nas igrejas orientais, né? Então, assim, mas eles citam só esse pedaço da Presbyteriorum Ordinis, né? Mas depois, o próprio documento, o próprio decreto do Concílio Vaticano II, vai dizer que, no mesmo número, que o celibato se ajusta de 1000 modos ao sacerdócio, pois a missão de todo sacerdote está dedicada ao serviço da nova humanidade que Cristo, vencedor da morte, suscita no mundo pelo seu Espírito. E tem origem não no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas em Deus. Né? Então veja, o Concílio Vaticano II traz essa sabedoria já, bem Claro. explícita, né? O celibato é feito não porque o padre não quer a carne, ou porque... Não, ele faz por amor a Deus. É aquela passagem do eunuco, né? Alguns são feitos eunucos, mas alguns se fazem eunucos pelo reino de Deus. Né? Sim. E é legal que até Jesus já sabia que ia ter muita confusão, porque ele falou, quem puder entender, que entenda. É verdade, padre, é verdade. E olha, o Bento XVI ele é bem profundo teologicamente, né? Mas o Cardeal Sara, ele toca na ferida, sabe? Não sei se é porque ele não tem autoridade, como o Papa Bento, ele, tudo bem, é um Papa emérito. Só que ele é revestido de certa autoridade maior do que o Cardeal Sara. O que o Bento Quer queira ou fala, quer não, o que ele fala é um papa falando, né? exatamente, é um Papa emérito, mas é um Papa. Entendeu? Então ele toca mais na ferida, sabe? Ele toca mais na ferida, ele denuncia a origem da coisa, ele denuncia a origem, e ele fala, olha, por exemplo, o senhor tocou num ponto muito importante, que o sínodo, ele diz que o motivo principal é porque não tem Eucaristia para aqueles filhos, né? Para aquelas pessoas. E o Cardeal Sara, olha, eu vivi isso na África. Quantas vezes eu peguei, botei a minha malinha de missa na cabeça e fui andando longas distâncias para celebrar a missa numa aldeia que não tinha 5 anos que não era celebrada a missa. Mas aquela aldeia daqueles cristãos se mantinham firmes na fé. Por quê? Porque eles estavam unidos com a igreja. Ou seja, ele fala que existe um problema de compreensão do que seja a Eucaristia. O Cardeal Sara, né? Eles acham que a Eucaristia é uma obrigação, é um direito dos fiéis. Quando na verdade é um dom divino. A Eucaristia não é um direito meu, nem do padre. É um dom de Deus, é uma graça. Então quem vive achando que a igreja tem uma obrigação, que Deus, olha o absurdo. A audácia. Parece uma coisa até luciferiana. Que Deus tem a obrigação de me dar a Eucaristia. Como assim, calma? Deus não tem obrigação de nada. É um dom. Ele se imolou como um dom gratuito. É graça. Então, a igreja não tem obrigação de levar a Eucaristia para aquelas regiões, apesar de ser bom que tenha, né? Mas ele diz, olha, não é o povo amazônico. Eu tenho certeza, o Cardeal Sara. Não, eu tenho certeza que não são aqueles fiéis da Amazônia que vivem sem Eucaristia que têm esse pensamento. Mas é uma ideia que nasceu na universidade, com teólogos que não têm esse problema. Vou citar aqui para depois não falarem que eu manipulei o texto do Cardeal Sara, né? Deixa eu achar aqui. Sim. Enquanto você procura ali, Alessandro, mas esse ponto que você tocou, às vezes ele é um pouco difícil de compreender, porque parece bastante duro. Mas entender que não é a igreja que não quer levar, né? Claro. É o fato de que nós não temos isso que você falou, o direito de receber, não é um direito adquirido, né? Nós recebemos isso por dom, por graça de Deus. Eu não posso chegar e reivindicar, não, eu quero comungar porque eu... Né? Não é assim, né? Então assim, eu tenho que estar em estado de graça, tenho que ter algumas condições mínimas para receber a Eucaristia, né? E, bom, se eu recebo é graça de Deus. Mas olha, as comunidades que não podem receber a Eucaristia, e agora, nesse tempo de quarentena, nós estamos vendo isso muito claramente com todo mundo, conseguem se manter na fé, na sua união com o Cristo que existe. Né? É claro que a união eucarística é muito superior, não há algo que comparar, é infinitamente superior, né? A união eucarística. Agora, dizer que daí
para se dar isso, tem que fazer do jeito que der, como for, vai ordenando quem está ali na fila, só para dar a Eucaristia. Isso aí, além de ser aquilo que você falou no começo, né, um padre de segunda classe, né, não em detrimento do matrimônio, mas dizendo que o padre não teria todo o tempo para a comunidade, mas ia só fazer esse ofício e sair, ia virar o emprego dele, né? Também ia ser um descrédito, esse é um descrédito para o sacerdote e para o matrimônio. Primeiro, que ele não poderia ser todo da família dele, e segundo, que não poderia ser todo do sacerdócio. Então, ia acabar sendo meia boca para tudo, né? Exatamente. Não é uma entrega total. Não é um dom total do padre para Deus. É aí que está o problema. Dá a entender que a igreja é uma simples instituição humana e que ela pode contratar funcionários para resolver um problema específico. Como se não fosse algo que nós devemos pedir a Deus para que Deus incite vocações nas pessoas, enfim. Como se a igreja fosse uma simples instituição humana com suas regras e não algo divino, não um corpo místico de Cristo. Mas só para falar a origem que o cardeal Sara ele fala aqui, ele diz, olha, aspas, estou convencido de que as comunidades cristãs da Amazônia não participam de uma lógica de reivindicação eucarística. Creio antes que esses temas são obsessões cuja fonte se encontra nos meios teológicos universitários, tendo vínculos com ideologias desenvolvidas por alguns teólogos que quiseram utilizar a aflição dos povos pobres como um laboratório experimental para seus projetos, isso aqui é forte, de aprendizes de feiticeiros. Olha só como ele é duro aqui. Tá Olha, dizendo, olha, aqui nos comentários do Antônio Carlos, nosso bispo, aliás, é uma honra ter o senhor como um dos ouvintes, até nos escrevendo um pouquinho agora, né, Alessandro? Mas ele lembra uma coisa muito bonita que no Japão, durante 300 anos, os católicos sobreviveram sem ter um sacerdote sequer. Então, quer dizer, de fato, é um dom, é uma graça. Agora, quando não se tem, não é por isso que vai se deixar desanimar. Não é isso que está fazendo as pessoas não terem fé na Amazônia. Eu acho que é nisso que o cardeal Sara quer dizer, né? As pessoas que têm fé não estão reivindicando isso de qualquer jeito. Elas não querem de qualquer jeito também a Eucaristia e nem o sacerdócio, né? Eu acho que é isso mais ou menos que o cardeal estava falando. E se você me permite, Alessandro, eu busquei aqui rapidinho a querida Amazônia, que é o texto pós-sinodal do Papa Francisco, então, que ele escreveu depois do sínodo, né? E ele, meio que em resposta a esse pedido, veja que o Papa Francisco é brilhante, quando ele fala assim, ó, esta premente necessidade de que os povos amazônicos tenham a Eucaristia, porque não os têm, né? Leva-me a exortar todos os bispos, especialmente os da América Latina, a promover a oração pelas vocações sacerdotais e também a ser mais generosos, levando aqueles que demonstram vocação missionária a optarem pela Amazônia. Olha como o Papa Francisco mostra que a nossa confiança tem que estar em Deus, na graça. Se a Eucaristia é graça, Deus vai conceder a graça de ter mais vocações sacerdotais, mais vocações missionárias para a Amazônia, e esses padres, movidos pela graça de Deus, que vão levar essa Eucaristia, e não nós com soluções humanas que vamos resolver o problema. No fundo, o homem tentando ser Deus. No fundo isso. É o homem tentando ser Deus. É o homem tentando pegar as folhas e se cobrir como Adão e Eva fizeram. No fundo isso. Em vez de confiar, se abandonar na divina providência. Se está faltando padres, vamos rezar para que aumente as vocações. A igreja não é um corpo, uma coisa humana apenas, é dom divino, é corpo de Cristo. Está unido a Cristo. Cristo não abandona a barca. O cardeal Sara ele fala isso várias vezes. Cristo não abandona a barca. Nós temos que ter confiança nele. E o senhor citou a questão do Japão, o Dom Antônio Carlos citou. É uma honra tê-lo aqui, né? Inclusive. Aumenta até, inclusive, a responsabilidade. Aumenta. Ele diz que, o cardeal Sara, ele diz que no Japão, como que os japoneses ficavam 300 anos sem Eucaristia, sem um padre lá, como eles reconheciam o padre? Serão celibatários, haverá uma imagem de Maria e obedecerão ao Papa de Roma. Era assim que os japoneses reconheciam os padres que viam missionários. Serão celibatários. Olha só como eles mesmos já entendiam. O povo, eu fico imaginando, o povo da Amazônia, eles sabem, vão notar uma diferença entre o padre celibatário que vai celebrar
mesmo que seja de ano em ano, a missa lá, de 10 em 10 anos que for, do que o padre da própria comunidade, que não vai poder se doar totalmente. E claro que eles vão notar a diferença. O cardeal Sara fala também que os padres que são casados nas igrejas orientais, que foram incorporados no corpo de Cristo de novo, na plena comunhão com Roma, existem padres que vieram casados. As confissões, isso eu acredito que é um cardeal falando, eles não atendem muitas confissões, o povo não vai se confessar com eles, porque não tem confiança, como se fosse um outro padre celibatário. Né? Então, existe uma diferença. O povo mesmo, o povo simples, não precisa ser o que lê muito, o que sabe muito, que lê o catecismo de trás para frente, decorado. Não. Não, o povo tem um senso de fé, né? que consegue notar essa diferença. Uhum. É a mesma coisa um padre com uma batina e um padre sem a batina. Uma analogia própria aí, mas mostra um pouco disso, né? Representa um pouco. Não sei. Uma coisa assim que ficou clara no sínodo, eu até acho que, eu não sei se é na introdução desse livro, em algum momento ali, eu acho que é o cardeal Sara que fala que uma coisa era o sínodo que a mídia estava colocando, outra coisa é o sínodo que aconteceu, outra coisa é o pensamento do Papa Francisco, que foi de fato sinodal, né? Essa mesma coisa aconteceu no Concílio Vaticano II. Claro, eu não vivi o Concílio Vaticano II, mas nós ouvimos isso muito por aí, na universidade, nos corredores, nas sacristias, né? De que existia um concílio que todo mundo achava que era o concílio, que era o que os jornais traziam, outro concílio que estava acontecendo, né? Tanto que, eu acabei de ler há pouco um trecho aqui de um documento do Concílio Vaticano II, enfatizando a necessidade e a beleza do celibato. Por trás disso, existiam muitos que estavam sendo ordenados padres com a promessa que daqui a pouco poderiam casar, né? Ou se ordenavam com essa ideia, né? Eu vou me ordenar, mas depois o Papa vai liberar e tudo certo. Nunca se cogitou isso. O documento está deixando claro. E depois o próprio Paulo VI, ele escreve a Sacerdotales Celibatus, falando isso. De novo, intensificando, né? E falando que na formação do sacerdote, a ele deveria ser apresentada essa ideia, e ele deveria começar a entender que isso é um ato de amor, sem deixar de ser renúncia. Esse é outro problema que algumas vezes a gente escuta por aí. Não pode falar renúncia, porque sofrimento... Claro, faz parte, é sofrimento também. O sacerdote é um homem que vai sofrer, vai penar para viver isso também. Claro que sim. Por isso que o sacerdote é um outro Cristo, ele sofre junto com Cristo na cruz, né? Então é uma renúncia não só do ato sexual, muito mais do que isso. Seria uma mediocridade animalesca dizer que o celibato é só renúncia ao ato sexual. Renúncia, sobretudo, a ter uma família própria, né? A ter crianças para chamar de seus filhos. Isso é um ato de realização humana grandiosíssimo, porque é presente de Deus. Então, o que Paulo VI fala depois na sua carta é justamente isso. Ele diz, olha, o sacerdote celibatário é um homem sozinho, solitário. Mas não é uma solidão vazia. Porque ela está plena de Deus e superabundante do seu reino. Aquilo que a gente falava antes, né? É essa antecipação do reino. É viver só para Deus, servindo as pessoas, a comunidade, né? Mas, então, assim, ter essa dimensão, né? De que o celibato é muito mais do que só não ter ato sexual. O celibato é uma entrega de amor. É um ato de amor a Deus, né? De configuração à pessoa de Cristo. Perfeito. E olha, isso deveria estar, assim, o mundo moderno ele não consegue compreender, é a loucura da cruz, né? O senhor citou a questão do sofrimento. O cristianismo é a religião da cruz. É a religião da cruz, é a religião do sofrimento. Na faculdade, um professor, eu não sei se ele estava zombando ou não, ele diz, olha, os protestantes, eles têm essa ideologia da prosperidade, mas os católicos, eles têm toda aquela questão da cruz, do sofrimento e tal. Eu não sei se eles estavam zombando os católicos, mas ele falou certíssimo. O católico é a religião do sofrimento, é a religião da cruz. Mas não é um sofrimento sem sentido, é um sofrimento que ganha sentido máximo em Cristo. O maior ato de sofrimento do mundo, do universo, que já aconteceu na face da Terra, foi na cruz. E tinha um sentido de salvação do mundo, do gênero humano.
Então, sim, o cristianismo é uma religião do sofrimento. A gente não tem que ter vergonha do sofrimento. A gente tem que abraçar o sofrimento como Cristo abraçou o sofrimento dele na cruz. Eu penso assim, bom, é, se nós já chegamos nessa lógica das pessoas não quererem sofrer mais, nós queremos isso, porque o ser humano hoje, cada vez mais, ele vem sendo reduzido ao animal, né? Buscar o prazer e fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor. Por isso que as pessoas não conseguem compreender mais o catolicismo fiel, tradicional, por assim dizer, sem a questão do tradicionalismo, porque eu acho que eu não consigo me identificar com esse movimento de ruptura, por exemplo, do próprio Concílio Vaticano II. Ruptura É, com o mas tradicionalismo. e tu vê que assim, na verdade, é, mesmo os casais precisam em algum momento viver um celibato Claro, temporário, mas um celibato, né? Então claro. quer dizer, o celibato é esse ato de amor que o sacerdote faz durante toda a sua vida, mas que todos em algum momento são chamados a fazer. Um jovem que não é casado também deve ser celibatário. Claro. Então assim, e não é uma coisa impossível. Não é uma coisa impossível porque se fosse, a igreja não proporia, né? E se ela propõe, é porque é possível e é um caminho de santidade, Correto. certo? Então, tem que ter bem isso claro. Só uma coisa, Alessandro, o pessoal está perguntando muito aqui se vai ficar gravada a live. Vai ficar por 24 horas ali na live, né, tá, do Centro Dom Bruno, tá? Quem está precisando sair para alguma outra coisa, depois pode continuar acompanhando lá. Eu acho que eu gostaria de também, se o senhor aceitar e puder, eu consigo baixar a live e postar no meu canal no YouTube. Claro, 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 com certeza, com certeza. então Fique vai à pro canal vontade. do Cristo Livros também a live. Isso. Bom, Então, assim, só para a gente ver, né? Nós estamos falando um texto aqui do Cardeal Sara, com uma contribuição bem generosa sim, de Bento XVI. Mas olha, nós já passamos por aqui pelo Concílio Vaticano II, nós já passamos aqui pelo Papa Paulo VI, pelo Papa João Paulo II. Citamos Francisco na exortação pós-sinodal. Todos esses textos, eles estão em plena comunhão. Eles estão em continuidade, como diria o próprio Bento XVI, né? E se nós pegarmos os textos anteriores, mais em comunhão ainda. Né? Então, quer dizer, a tradição com T maiúsculo da igreja, ela, ela mostra essa vivência do celibato como um dom, como uma graça. Então, tanto como a Eucaristia é um dom, o celibato também é um dom. Também é uma graça de Deus, né? Isso está, não é uma da ideia da cabeça do Cardeal Saro ou do Papa Bento XVI. É algo da igreja, é algo... Então, se é da igreja, é algo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Quem pensa é a cabeça. Então, se a igreja fala, é porque Cristo pensou isso, e quer isso, né? E ama isso. e outro ponto que a gente pode voltar muito, porque eles falam, né? Olha, a igreja no início podia se ordenar homens casados. O cardeal Sara fala, ó, podia se ordenar homens casados. Mas veja bem, se ordenava, mas essas pessoas tinham que viver o casamento de São José, que eles diziam. Eles tinham que viver os dois sem um ato sexual. E pouco a pouco a igreja foi, não sei se essa palavra seria mais correta, mas compreendendo que aquilo não, os próprios padres, os próprios bispos, que aquilo não era o ideal. E isso foi diminuindo até que chegou no século IV, mais ou menos, sexto, entre o quarto e sexto, a igreja falou, não, não pode mais. E impôs a disciplina do celibato para o padre. E não gerou nenhuma revolta, nenhum padre foi fazer passeata Uhum. querendo que isso não surgiu nenhum herege querendo o contrário, entendeu? Sim. Naquele tempo. Né? Um ponto. E ele, inclusive, ele diz, o cardeal Sara, que as igrejas orientais hoje permitem os padres serem casados por um erro de tradução de um texto do concílio. Eles traduziram o texto errado, o cardeal Sara falando. Eles traduziram o Sim. texto errado e por isso que gerou essa confusão aí toda. Ou seja, então, sempre existiu isso na igreja. Não é uma coisa que foi imposta porque a igreja odeia a família, odeia o matrimônio. Isso não existe. Como as pessoas querem tentar sempre jogar esse discurso que não se sustenta, né? É uma análise um pouco mais minimamente acurada, né? Sim. Isso até que é interessante comentar, né? Quando a igreja fala do celibato como um grande dom, como caminho de santidade, como configuração a Cristo, ela não está dizendo que o matrimônio não o seja. Muito pelo contrário. Ela está dizendo que existem as vocações.
Aquele que é chamado ao matrimônio, ele pode e deve ser santo aí, né? Na sua família, na criação, na educação dos seus filhos, no sustento da sua casa, no amor esponsal entre marido e mulher. É ali que ele vai se santificar, né? Um homem chamado ao matrimônio não vai conseguir santidade no celibato sacerdotal, e vice-versa. Um homem chamado ao sacerdócio não consegue viver a sua santidade fora disso, porque esse é o chamado que a igreja faz. Olha, alguém pode dizer assim, mas se não é ligado à natureza do sacerdócio, então pode ser que o rapaz tenha a vocação sacerdotal, mas não ao celibato. E a igreja está pedindo, olha, se é a igreja que fala, é porque é vontade de Deus. Nós temos que começar a entender de novo isso. Meio que se acostumou a teologia e também outros meios a sempre colocar em juízo aquilo que a igreja está dizendo, né? Parece que nós temos a visão luterana, né? Que a tradição, a igreja não tem muito o que dizer, se ela diz é só uma opinião. Não, não é uma opinião. O que a igreja diz é aquilo que Cristo está dizendo. É a vontade de Deus, né? Então, viver o celibato sacerdotal é condição sine qua non para que um sacerdote consiga alcançar a santidade. Em outras palavras, que consiga chegar ao céu. Mas, por isso que é propter regnum celorum, por causa do reino dos céus. Mas não só chegar depois da morte, mas já aqui, antecipar essa vivência da eternidade junto com Deus em celibato, né? Só a Ele. Perfeito, padre, perfeito. Inclusive, o cardeal Sara ele fala, olha, então tá bom, vocês querem então que a gente volte à coisa do século IV, do início da igreja? Vocês querem pôr o padre casado que ele fique em um casamento de São José? Vocês não vão querer isso, né? Não vão querer, absolutamente. Pois bem, bom, e ele relaciona o matrimônio com o celibato, né? O sacerdócio com o matrimônio. Ele fala, olha, de fato, o celibato sacerdotal e o matrimônio são paralelos. Se um é posto em causa, o outro vacila. Os sacerdotes indicam aos esposos o sentido de um dom total. Os esposos, por sua vida conjugal, indicam aos sacerdotes o sentido de seu celibato, ou seja, a união com Cristo, que é o que São Paulo fala, que é a metáfora da igreja, né? Enfim. Sim. Então é isso, são coisas que caminham paralelas. Tentar mexer nisso, se eu tento juntar as duas coisas, eu reduzo o matrimônio de alguma forma. Imagina a esposa de um padre. Não tem como você pensar nisso. Olha o sofrimento que estariam causando para essa mulher. Sim. Os filhos. É isso que eu ia dizer, né? Porque a esposa, veja, só um detalhe, se isso fosse acontecer, Claro. O rapaz ele deveria casar antes de ser padre. Porque uma vez padre, nunca na igreja alguém pôde casar. O casamento é antes. Então seria um homem casado, não casar um padre. Isso também foi um erro lá de quem se ordenou achando que ia casar depois. Isso nunca aconteceu, né? Então quem é casado poderia ser ordenado padre. Então assim, a esposa de alguma forma estaria junto com a escolha. Ela poderia, né, optar ali e dizer para ele não ir, se ela não quisesse viver aquela vida, né, de esposa de um sacerdote. Mas e os filhos? Não teriam a liberdade tolhida de poder escolher se precisam viver, porque quer queira ou quer não, se um padre casado, ele vai ter que levar a família dele a seguir um pouco o ritmo do seu sacerdócio. Perfeito. Então, assim, a esposa, tudo bem, se optou para viver isso, mas os filhos vão ser obrigados a fazerem a mesma coisa. Então, quer dizer, eu acho que o cardeal Sara que falou isso também, se não me engano, né? E ele está dizendo, olha, vocês que amam tanto a liberdade, que zelam tanto pela liberdade, agora estão querendo tolir a liberdade dos filhos do padre casado, né? Então é bem por ali mesmo. Pensa o jugo que eles estariam jogando nas costas da esposa, dos filhos, enfim. Eu não sei se eles fazem isso, se todos, eu não acho que todos que estavam propondo isso são pessoas, como ele diz aqui, feiticeiros, esses teólogos, assim. Eu acho que algumas pessoas estavam ali, bom, é difícil a gente falar, né, padre? Mas eu acho que eles estavam realmente querendo uma solução para aquele povo que estava sem Eucaristia, que estava sem confissão, mas a solução não é essa. Não é reduzir a igreja a uma coisa humana apenas. Certamente tinha muitas pessoas de boa vontade fazendo isso. Até mesmo induzidos por aquelas teologias que o cardeal Sara fala que estavam usando o povo da Amazônia para isso, e muitas pessoas acabaram se deixando levar, achando, olha, realmente, talvez é isso aí mesmo, né?
Assim, claro, muitas pessoas de boa vontade, buscando uma solução. O problema é que elas não foram educadas a buscar essa solução na providência de Deus, na graça de Deus, né? São acostumadas a buscar em si próprias. Por isso que a igreja na Amazônia vai morrendo, foi educada a isso, né? É óbvio que se a igreja depender de nós homens, não vai sobreviver, porque ela não depende de nós homens, ela depende de Cristo. Nós somos apenas instrumentos, como diria a Madre Teresa, nós somos os lápis de Deus, né? Ele escreve o que ele quiser. A igreja é de Cristo, não é dos homens. Isso que a gente tem que lembrar. Bom, o senhor citou que então o que a igreja fala tem que ser seguido. Tem que ser seguido porque é o próprio Cristo que fala através dela. É novamente aquelas pessoas tentando, com a visão um pouco materialista da igreja, achando que a igreja é uma mera instituição humana e que o que ela fala é um homem falando. Não é um homem falando. Quando o Papa fala em persona Christi, quando a igreja ensina ordinariamente, é o próprio Espírito Santo que a guia. Não é uma coisa aleatória, né? Então a gente tem que ter um pouco de obediência. Um pouco não, tem que muita obediência. Alessandro, o nosso tempo está acabando aqui. Quando é 1 hora encerra a live, então está indo para os minutinhos finais. Eu quero te dizer muito obrigado por tudo o que você fez por nós, por nos trazer esse belíssimo texto do Cardeal Sari, do Papa Bento XVI, que certamente nos ilumina. E eu acho que como resultado dessa nossa live, que nós rezemos mais pelas vocações sacerdotais, como pediu o Papa Francisco na exortação. Que rezemos mais para que tenham mais sacerdotes santos e com vocação para a missão, especialmente na Amazônia. Para que de fato esse povo não fique sem a Eucaristia, sem os sacramentos. Que de fato isso é uma dor para a igreja. Mas que as coisas se resolvam por via divina, por providência divina. Tá bem? Eu também aproveito para falar a quem nos ouve, o professor Rudy Albino Assunção, ele começou uma escola Ratzinger, esse é o nome. Entra lá, escolaratzinger.com.br, você vai ver, tem muito conteúdo bom justamente sobre Bento XVI, vale muito a pena. E claro, quem ainda não segue Cristo e Livros, por favor, não perca mais tempo. Vá no YouTube lá, Cristo e Livros, @Cristo e Livros aqui no Instagram, é um apostolado excelente e que vai certamente ajudar todo mundo a crescer mais na fé e a viver a fé católica, conhecendo e amando ela sobretudo. Alessandro, que Deus te abençoe sempre, que você seja perseverante na graça e na santidade, e que o teu apostolado, junto com os teus outros colegas, possa sempre mais dar frutos para a igreja e para o mundo inteiro. Amém. Padre, muito obrigado. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa assim que fugiu um pouco. A gente acaba se empolgando e pode sair, algumas vezes sair alguma coisa que não deve ser falada, mas eu peço perdão aí. Espero que tenham gostado, né? É uma grande honra para mim estar aqui podendo falar um pouquinho e contribuir de alguma forma, né, Padre? Vamos rezar pelas vocações. Isso aí. Não, foi tudo certo. De minha parte, achei maravilhoso, pelo menos. Tá bem? Então tá bom, pessoal. E claro, sigam também, continuem seguindo o Centro Dom Bruno. Todas as segundas-feiras, nesse horário, nós temos a live de formação e que é sempre uma alegria tê-los conosco. Então, para encerrar, eu convido que nós rezemos uma Ave Maria, pedindo a Maria Santíssima, que é mãe dos sacerdotes, que nos ensine a viver a santidade, sobretudo no celibato, e que desperte cada vez mais o amor pela Eucaristia e pelas missões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Alessandro. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.